Muito bem, gente. Então, o que eu preparei para a aula de hoje? Uma revisão do que a gente viu até agora, tá? Por que revisão? Porque nós temos a prova de vocês, a avaliação 2, né? Não tem caráter de prova, né? Uma avaliação, né? Uma segunda avaliação de vocês. Então, as datas ainda não foram definidas, né? Porque vocês sabem que a diretora ela tá ausente por motivos de saúde, né? Mas a gente vai fazer uma revisão do que já foi dado. Por quê? Porque a gente já viu todo o livro 2, né? De língua portuguesa. E já vimos uma boa parte do livro 3. Primeira unidade do livro 3 nós já vimos. Então, o que a gente vai fazer agora, a partir de agora? A gente vai começar a revisão hoje e depois eu vou enviar conteúdos para vocês continuarem fazendo, tá? Exercícios e coisas assim. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer a revisão e nós vamos fazer juntos. Ou seja, eu botei nos slides os conteúdos, o nome, por exemplo, morfemas. E vocês vão me ajudar a construir esta revisão, porque a gente só aprende praticando. Então, nós vamos praticar juntos, tá? De vez em quando eu vou chamando um e outro para a gente praticar. Vamos lá. Tá bom para vocês verem assim ou tá pequeno? Tá bom, tá bom. Então tá. O meu áudio tá bom, gente? Não tá com ruído? Não. É que ontem meu áudio tava com ruído, mas acho que melhorou as coisas. Bom, gente, morfemas, né? Nós temos os morfemas de uma palavra. O que isso quer dizer? O que quer dizer morfemas de uma palavra? Que eu expliquei para vocês numa aula que nós tivemos e também tem vídeo dessa aula. O que quer dizer morfemas? Vou escrever aqui morfemas. Ai, meu ponto de interrogação não funciona, então faz de conta que tem ponto de interrogação. O que é morfema, gente? Hein? Não vale colar no livro. Disse Nicolas, não vale colar. Tô pegando um caderno pra anotar. Ô, Nicolas, por que ele tá com uma voz de robô? É a voz de robô, senhora. É uma voz. Mas não é de robô. É sim. Tu não tá escutando, depois tu vê o vídeo da auto, ele tá com voz de robô. Eu escutei a voz. Eu tenho várias vozes. Ai, vocês só inventam, né? Bom dia, Luísa. Estamos fazendo revisão, tá? Dos conteúdos dados até agora. Então, vamos lá. Então, o que é morfema? Bom, a Luísa que chegou agora, ela não sabe que o ponto de interrogação não está funcionando. Então, eu coloquei esse ponto o igual, esse símbolo de igual, de igualdade, porque não tem ponto de interrogação. Então, o que é morfema? São pequenas unidades significativas de uma palavra. Bom, aí eu botei aqui, ó, dê uma palavra, indique radical, afixo, desinência. Bom, eu quero uma palavra aí que vocês possam me dar. Qualquer um de vocês me dê uma palavra. Professora, meu microfone está estragado. Deixa eu ver.
Tá bem, Dudu. Uma palavra, por favor. Uma palavra. Uma palavra que não seja um verbo. Vamos, gente. Vocês estão dormindo ainda? Hã? Regra? É isso, Jojo? Pedra. Tá. É pedra, senhor. Ai, agora o Nicolas tá com eco. Exemplo. Pedra, né? Bom, pedra, ela é a palavra primitiva. E as palavras primitivas, elas geram outras palavras, que são as palavras derivadas. Como, por exemplo, pedregulho. Tá? Que é uma palavra derivada de pedra. Outra palavra derivada de pedra pode ser pedreira. Tá? Aí, a gente vê o que se repete, o que não se repete nessas palavras. Por exemplo, pedra tem P-E-D-R-A. Pedregulho, vamos ver até que letra vai igual a essa aqui. Tem o P, certo? Tem o primeiro também é P. Tem o E, também ali a segunda letra é E. Eu tenho o D e tenho o R. Aí depois do R eu tenho o E. Aí aqui já começa a mudar a palavra. Então a gente vai separar. Vamos separar aqui. Vamos para pedreira. A mesma coisa. Eu tenho o P, o E, o D e o R que são iguais. Então vamos separar. O que são essas letras que não mudam? Eu chamo essas letras que não mudam de radical. Então, as letras que não mudam em uma palavra chamamos de radical. Aí, tá tudo bem para vocês? Tudo bem, gente? Sim. Vocês estão conseguindo acompanhar? De vez em quando dá uma travada aqui no slide, mas vocês estão conseguindo? Sim, sim, sim. Tá. Aí, vou copiar aqui as palavras que nós inventamos, né? Inventamos não, que nós escolhemos. Pedra, pedregulho e pedreiro. Bom, não era pedreiro, né? Deixa eu ver, chegou alguém. Bernardo. Pedreira, acho que era que eu falei, né? É pedreiro. Pedreira. Aí nós vimos que tem letras que se repetem e outras não. E essas que se mantêm, as que não mudam, nós chamamos de radical. E essas que mudam, nós chamamos de, como está no final do radical, nós chamamos de afixos. E como é que é o nome desse afixo que vai depois do radical? Como é que é o nome, gente?
Sufixo. Isso mesmo, sufixo. Então tem aqui sufixo, sufixo e sufixo. Muito bem. Mas aí, se eu pegar esse radical e colocar algo na frente, um fragmento na frente, como por exemplo, empedrado. Algo que está empedrado ou que foi empedrado, né? Então, eu vou procurar no radical, que nós já sabemos que é pedra, vou separá-los. Separei aqui o em e separei o ado. Esse em aqui, ele também é um afixo. Como é que eu chamo esse afixo? Como é que eu chamo esse afixo? Isso aí. Prefixo. Aqui nós temos radical. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas vamos tentar. Vamos colocar aqui radical. E o ado é o meu. Como é que eu chamo o ado? Hein, gente? Sufixo. Muito bem. Aí agora, eu quero uma outra palavra que tenha flexão de gênero, que mude para masculino e para feminino. Gente, eu preciso de exemplos. A aula de hoje é para vocês colaborarem com a revisão. O que está rindo, Rodrigo? Vamos, gente. Oi. Preciso de um exemplo para que tenha... Jesus, professor, eu não tomei café ainda, eu não consigo pensar. Quem está falando desse jeito? Eu não tomei café ainda, eu não consigo pensar direito. Só por causa do café? A falta de café? Sejanes. É isso? Se eu tomo café, eu não consigo pensar. Ai, olha, vocês estão muito... Mas pode dormindo ainda. Vocês não dormiram não cedo. Nada. Foram dormir tarde, estão cansados. Ó, o Ian está tomando café. Vai lá e faz um café, Sejane, e volta. Bom, então uma palavra que tenha desinência de gênero, eu vou colocar então aqui aluno e aluna. Aí identificamos primeiro o radical. Até o N nada muda, então vamos separar. Então aqui eu tenho desinência de gênero. Então é minha desinência nominal de gênero. Aqui
Eu tenho a desinência nominal de gênero também. No primeiro caso é masculino e no segundo caso é feminino. Tá? E se eu tivesse um S aqui? Menino, alunos. Então seria a desinência nominal de gênero e número, plural. E número singular. Tá bom? Bom, agora eu vou pegar um verbo. Acordamos. Qual é o meu radical de acordamos? Até que letra? Até a D, né? Até o D. Tá. Aí, gente, até o D, como é que eu chamo essas letras até o D? Como é que eu chamo? Esse aqui? Radical. Radical. Então, vamos botar aqui, ó. Tudo torto, mas é com amor, tá? Então, aqui eu tenho radical. Como é que eu chamo isso aqui tudo? O amos, como é que eu chamo? Sufixo. Não. Desinência verbal. Muito bem, Jojo. Desinência. Opa. Verbal. O que a desinência verbal ela vai me dar? Ela dá a pessoa conjugada e o tempo verbal, tá? Então, ele vai me dar pessoa e tempo. Tá bom? Vou botar aqui em negrito, pessoa e tempo. Tá. Agora, eu preciso separar essa minha desinência verbal. Esse meu A, como é que eu chamo? Hein? Vogal temática. Vogal temática. Isso mesmo, vogal temática. Vamos escrever aqui. Vocês estão colando de um caderno? Então, sim. Não adianta mentir. Acordamos. O A é vogal temática. E o MOS é o quê? O que é o MOS?
O moço, o que é? O que é o moço? Eu não sei. Quando eu digo acordamos, bebemos, saímos, curtimos, toda vez que eu uso mos, eu estou indicando alguma coisa. Que coisa é essa que eu estou indicando? Quem é que acordamos? É eu acordamos, tu acordamos, ele acordamos, nós acordamos, vós acordamos ou eles acordamos? Quem que é? Eles. Eles acordamos, eu digo? Nós acordamos. Nós acordamos. Nós. Então, eu uso o nós. O nós, ele indica o quê? Indica pessoa. Era isso que eu tava. Hã? Ah, diga a pessoa. Tá bom. Tá, esquece. Ele indica a pessoa. Quando eu digo acordamos, quem que acordamos? Eu acordamos ou nós acordamos? Nós acordamos, então ele indica a pessoa. O mos indica a pessoa. Tá? Entenderam, gente? Sim ou não? Sim. 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 Bom, vamos para o próximo. Essa parte aqui de morfemas, nós terminamos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, gente? Vai cair na prova. Vocês têm que fazer tudo isso que eu acabei de fazer com vocês, separar. Sorry. Diga. Eu tenho uma dúvida. Como é que faz pra lembrar disso tudo? Eu sempre esqueço. Sejanes, praticando, Sejanes. Pega qualquer palavra, pega um dicionário, pega uma palavra e vai fazendo isso. Só praticando tu vai conseguir. E se tu, porventura, tu não conseguir fazer uma palavra ou outra, tu me manda que eu te ajudo. Tá bom? Tá bom. Então tá. Mais alguém? Mais alguém, gente? Então tá. Vamos então para palavras homônimas. Quantas palavras homônimas eu tenho? Quantas, gente? Palavras homônimas eu tenho? Ah, gente, faltou uma coisinha lá nos morfemas, que agora que eu me lembrei. Peraí. Vou ter que criar um outro slide aqui. Bom, vou escrever aqui. O que eu quero que você me diga? Qual é o tema do verbo acordávamos? Qual é o tema do verbo acordávamos? Vocês lembram o que é tema?
Pra ser sincero, eu esqueci. Tá. O tema, o que é isso? Que vai cair na provinha de vocês também. Tudo que eu tô dando aqui hoje vai cair na prova, né? Por favor. Então, o tema é a vogal temática mais. Deixa eu ver aqui, mais radical. Na verdade, é radical mais vogal temática, ao contrário. Vamos trocar aqui. Radical mais vogal temática. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Qual é o tema do verbo acordávamos? Radical acorde, mas a vogal A. Uhum. Então eu tenho acorde mais A fica acorda. Muito bem, Cijanes, isso aí. Então, essa é minha vogal temática mais o meu radical, acorda. Meu tema, então, é acorda. Tá bem? Bom, voltamos então para as palavras homônimas. Quantas palavras homônimas eu tenho? Quantos tipos de palavras homônimas? 3, eu acho. Sim, são 3. Então, temos 3 tipos de palavras homônimas. Quais são elas? Perfeitas. Exemplo. Caminho. Hã? Qual é o exemplo, Nicolas? Verão. Não entendi. Eu falei caminho. Caminho. Tá. Eu quero frases diferentes com caminho. Você sabe o caminho da casa do Mateus. Você sabe o caminho da casa de Mateus. Sem ponto de interrogação, gente. A casa de Mateus. Outro exemplo. Alô? Hã? Alô, tá me escutando? Tô. Então, aqui ó, outro exemplo. Eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Eu caminho na praia todos os dias, tá, Nicolas? Sabe? Vou botar aqui reticências. E eu tenho que escrever direito. Peraí. Muito bem, Nicolas. Então, o que acontece? Nas palavras homônimas perfeitas, eu vou ter o quê? O que faz a diferença de uma para outra? Nas perfeitas, eu tenho o som e grafia
igual, tá? Ou não. Eu vou botar fonema, porque você tem que começar a se acostumar com esse tipo de nomenclatura. Então, fonema e grafia igual, né? O que faz a diferença de um para o outro? Qual é a diferença desse caminho para esse caminho? É que este aqui, ele é um substantivo. Ó. Ele é um substantivo. E esse caminho aqui, ele é um verbo. Eu caminho na praia todos os dias. Então, no primeiro caso, eu tenho um substantivo e no segundo caso, eu tenho um verbo. São palavras gramaticalmente diferentes. No entanto, o som delas, o fonema, e a escrita, a grafia, são iguais, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não? Não. Tá. Não. Qual é o próximo tipo de palavras homônimas? Tem as homógrafas. Qual? Homógrafas. Homógrafas, muito bem. Exemplo. Acerto. Acerto. Um pouquinho. Eu tô toda hora tocando, acho que é meu mouse tá ruim. Homógrafos. Vamos lá. Exemplo, eu tenho acerto. Agora eu quero duas frases. Duas frases, gente. Acordem. O presidente discursou com muito acerto. O presidente discursou com muito acerto? E outra palavra? Outra palavra não, outra frase. Eu nunca acerto nas respostas desse jogo. Eu nunca acerto as palavras desse jogo. Muito bem. Então, eu tenho acerto e acerto. O presidente discursou com muito acerto. Eu nunca acerto as palavras desse jogo. Então, as homógrafas, o que elas vão nos dar?
Homo é igual. Grafas é grafia. Então, nós teremos grafia igual e fonética, fonemas diferentes. Então, eu tenho a grafia igual e o som que eu produzo dessa palavra é diferente. Porque aqui eu tenho um substantivo e neste caso eu tenho um verbo. Bom dia, Samuel. Qual o motivo de tanto atraso? 50 minutos atrasado. Professora, desculpa. Eu fiquei com uns problemas para configurar o drive de câmera do computador. Então tá bom. Liga a câmera, tá? Sim, agora já liga. Desculpa demorar. Então, o presidente discursou com muito acerto, substantivo, acerto. Eu nunca acerto as palavras desse jogo, verbo. Muito bem. Qual é a terceira palavra homógrafa e última? Hein, gente? Qual é a terceira palavra homônima e última? Homófona. Homófona. Exemplo. Concerto e Esse é clássico, né? eu ia falar CLC. Concerto e concerto. No primeiro caso, com 2 Cs, como é que eu construo essa oração? Os concertos são lendários. Hã? Concerto no sentido de música, composição. Sim, é que eu não entendi a tua frase. Eu não entendi a tua frase que tu criou. Os concertos de Bach são lendários. Os concertos de quem? Bach. Bach? Como é que se escreve isso, Rodrigo? Sim. Hã? B-A-C-H. 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 São demais, é isso? É isso, Rodrigo? A tua frase? Pode ser. Tá. Sim. Olha, os concerto. Muito bem, professora de português. E concerto com S? Como é que a gente coloca? Uma frase? Eu concerto cadeiras, não sei. Tem que ser concerto. Porque concerto e concerto, aí ela é homógrafa. Fala, Jojo. Concerto da geladeira foi caríssimo. Fala, Jojo. Eu não escutei. Teu áudio tá tão baixinho hoje, Jojo. Esta mesa precisa de conserto? Esta mesa precisa de conserto. Tá ótimo. Esta mesa precisa de conserto.
bem, nesses dois casos, as minhas duas palavras, elas são substantivos. Mas não tem problema a classe de gramatical delas, neste caso, ser um substantivo. Por quê? Porque ambas têm sons diferentes. Substantivo e substantivo. Tá bom? Entenderam, gente? E o que eu vou colocar aqui do lado do homógrafas? Como é que eu vou explicar essa palavra homógrafa? O que ela tem igual? Homo é igual. Fona é o quê? Ela tem um fonema igual, só que a escrita é diferente. Tem certeza que a escrita é diferente? Hein? Sim, um tem um S, outro tem um C. Muito que bem, isso aí. Então, como é que eu vou dizer isso? Grafia diferente e fonema. Meu Deus, fonema igual. Muito bem, gente. Aí, o que tem aqui nesse próximo slide que não estou enxergando? Temos as palavras parônimas. O que são as palavras parônimas? Palavras que são parecidas no som e na escrita. Isso mesmo. Então, as palavras parônimas são parecidas na grafia e no fonema. Mas o sentido é diferente. Eu não coloquei lá nas palavras homônimas, mas o sentido sempre vai ser diferente, tá, gente? Vou até colocar aqui, porque vocês vão ficar com esses slides depois. Deixa eu colocar aqui. Fonema e grafia igual, mas sentido diferente. Homógrafos, grafia igual, fonemas diferentes, mas sentido diferentes. Eu vou deixar assim mesmo. Então, as palavras parônimas, elas são parecidas na grafia e no fonema, mas o sentido é diferente. Exemplo. Exemplo. Não escutei. Samara falou que quer falar. Fala, Samara. O que eu fiz pra essa menina? É emigrar e imigrar. Emigrar e imigrar. Sim, pode ser, mas tu me dá a frase, por favor, para cada uma delas?
emigrou de Portugal. Minha família. E o E? Assim tu queres? Minha família emigrou do Brasil. Qual é a outra? Qual é a outra, gente? É assim que vocês querem? É que tá muito baixo o áudio da Jojo. Minha família emigrou de Portugal, do Brasil. Emigrou de novo? Não. Minha emigrou de Portugal. Imigrou. Do Brasil. Aqui tu queres um I e aqui tu queres um E, é isso? É assim que tu quer? É assim, Samara? Era isso que tu queria também? Sorry, isso. Nesse caso, eu acho que a primeira frase seria imigrar para Portugal. Uhum. E na segunda? Aqui ele não tá reconhecendo, Calma, eu gente. tô confusa. É. Não, é que imigrar... Hã? Pode falar, Rodrigo. Não, é que imigrar seria entrar em um país estranho, no caso. Uhum. Um país que tu não mora. Uhum. E o emigrar seria sair de um país para morar em outro. Sim. Só que agora eu confundi tudo já. Tá. O que vocês querem fazer? Ah, eu acho que eu entendi. Sorry. Oi, pode falar, eu tô Eu acho que eu escutando. entendi a dúvida dele. É que já que imigrar é entrar em um país, eu acho que a forma que a frase está escrita tá errada, porque tu não pode entrar de país. Pois é. Uhum. E como é que a gente Entrar faz? em país. Poderia Minha ficar família emigrou para Portugal. para o A, Portugal. Ou a Portugal. Muito bem, gente. Porque ela não veio de Portugal, ela está indo. Muito bem. E na segunda? Tá certo isso? Sim. Tá. Então é isso. Muito que bem. Tá tudo certinho agora, gente? Para vocês não tem nada mais que precise mudar? Sora, Oi? tu expulsou o Sodré da chamada? Como assim? Ele saiu agora e mandou mensagem dizendo que eu fui expulso da chamada. Como assim, gente? Eu não fiz nada, eu só aceitei ele aqui e não fiz nada. Expulsou da chamada? Como assim, gente? Aqui nem Calma, tem ele vai entrar de chamada. Não existe isso. Expulsei ele da chamada. Não. Ah, não, o computador dele que deu tela azul mesmo. Ah, bom. Não tem como. O computador dele é uma potente. Bom. Derivação parasintética. Vocês amam essa parte, né? O que é derivação parasintética, gente? O que é isso? O que difere ela da outra derivação?
Hein? Quando que a minha palavra, eu olho para ela, eu faço todas as separações e eu vejo, essa é minha derivação, nessa palavra eu tenho derivação parasintética. Quando tem o sufixo e prefixo, e Uhum. quando um deles é retirado, não tem uma palavra com sentido completo. Vamos lá, então. É quando a colocação de prefixo e sufixo em um que, Rodrigo? Eu coloco prefixo e sufixo no quê? Em um radical. Muito bem. No radical. É quando a colocação de prefixo e sufixo no radical, mas quando são removidos o radical. Como é que tu tinha falado, Rodrigo? Radical o quê? Radical ou sufixo ou prefixo, quando eles é removido, não sobra uma palavra com sentido completo. Tu pode remover o radical, Rodrigo? Não, também. Tá, então assim, ó. Até agora tá tudo perfeito, tá? É exatamente isso. Então, é quando a colocação de prefixo e sufixo em um radical, mas quando são removidos o radical não é uma palavra. Ou seja, não tem sentido completo sem sufixo e prefixo. Tá bom? Tá bom, gente? Ai, vocês não me respondem, se me deixam no silêncio. Exemplo. Vou pedir um exemplo para alguém. Peraí. Já vou buscar a minha vítima, que não falou nada até agora. Peraí. Vocês estão escutando os barulhos dos meus bebês aqui brincando? Bom, brincando, parece que se matando. Eu quero o exemplo do Kalel. Kalel, um exemplo de derivação parasintética. Entardeceu. Entardecer, quer dizer. Muito bem, Kalel. Entardecer. Muito bem. Sara. Sara, tá aí? Sara? Não sei. Sara, minha... Como assim tu não sabe? Acorda, guria. Sara, qual é o meu radical? Fala. Querida, qual é o meu radical? O meu não, né? Que eu não sou dividida. Qual é o radical da palavra? Oi?
tarde. Muito bem, isso aí. Vamos separar aqui. Então, eu tenho aqui o meu em. Eu vou escrever aqui entre parênteses, tá, gente? Porque senão trava tudo. Então, o meu em, ele é o meu... Ai, qual página que tá? Oi? Eu não Qual escutei. página que tá? Não escutei, desculpa. Qual página que tá? Página? Eu não tô seguindo o livro. Eu coloquei aqui os conteúdos, a gente tá fazendo a revisão a partir dos conteúdos. Ah, tá. Eu lembrava. Mas eu acho que esse conteúdo é do livro do volume 2. A gente tá no volume 3, do volume 2. Então, o em é o meu prefixo. O tarde é o radical. Eu escutei que alguém chamou, já vou dar a palavra para vocês. E o e-ser é o meu sufixo. Quem foi que chamou? Pode falar? Amanhecer seria uma derivação parasintética? Também. Que amanhecer vem de manhã, então eu tenho o A de prefixo. O manhã até o H é o meu radical e o e-ser é meu sufixo. Muito bem. Então, aqui, gente, eu tenho prefixo em, o radical que é tarde e o e-ser é o sufixo. O que acontece? O meu radical, ele sozinho, ele não é uma palavra, né? Porque a gente sabe que o e-ser é um sufixo para transformar uma palavra primitiva em uma outra, como entardecer, amanhecer, envelhecer, né? Várias outras palavras. Então, a gente tem várias ocorrências de palavras que sofrem derivação parassintética, que eles têm esse fragmento aqui como sufixo, tá? Por mais que o e ele forme a palavra tarde, ele não fica colado ao radical. Então, o meu radical não é uma palavra. Tá certo? Entenderam? Sim, querida Sim. professora. Não, querida professora. Tá bem, gente? Sim, que bem. Aí o Nicolas como debochado. Agora, gente, o que é? Vou escolher alguém para me falar. Derivação sufixal e prefixal. Natan, o que é derivação prefixal e sufixal? Nossa, eu não lembro disso aí. Nem com o que o Rodrigo acabou de explicar tu consegue fazer a diferença de uma para outra? Não, Natan? Ah, sufixo é o que vem depois, né? O prefixo é o que vem antes. Tá. Bernardo, tu consegue me explicar o que é a derivação parassintética, prefixal e sufixal? Nossa. Não, também? Enzo. É a palavra formada pelo sufixo. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. A sufixal. E a prefixal é a palavra formada pelo prefixo. A partir do prefixo. não tem nada, não tem muito a ver. Quem é que pode me explicar, gente?
Tá bem, Laura. Pode ir, fica à vontade. Quem é que me explica o que é derivação Professor, prefixal eu e não sufixal? lembro, mas só pelo que tu falou... Seja, Professor, professor? Fala, Sejanes. Eu não lembro, mas só pelo que tu falou, já deu pra entender já, quando tu falou... Ah, nem com o que o Rodrigo falou, tal, já deu pra perceber que se o que ele disse era palavras que perdiam sentido quando era retirado o sufixo e o prefixo, são palavras que quando tu retira o prefixo e o sufixo, continuam com o sentido dela, continuam sendo palavras. Isso aí, mas não são palavras que continuam sendo palavras. O que é uma palavra quando eu tiro o sufixo e o prefixo na Eles derivação? acrescentam mais palavras primitivas. O que é isso? Não? Mas é esse caminho, Sejanes, que foi que chegou mais perto por enquanto. Fica o radical? O radical é uma palavra, muito bem. Então, derivação prefixal e sufixal é quando colocamos um prefixo e sufixo em um radical. Meu Deus. Travou tudo. E quando eles são removidos, o radical se mantém como palavra, ou seja, mantém sentido. Tá? Muito bem. Exemplo. Exemplo, Vinícius. Vinícius, tá aí? Realmente? Oi? Realmente? Fielmente. Muito bem. Realmente? Oi? Compõe. Vinícius, fala para mim de novo, por favor. Oi. Fala de novo para mim. Realmente? Tá. Fielmente. Realmente? Assim? Para realmente. É, realmente. Realmente. Peraí. Realmente. Assim, Vinícius? É. Tá. Aí eu te pergunto, Vinícius, o realmente vem de que palavra? Real? Real. O real, ele é o meu radical, certo? E aqui nós colocamos que para ser derivação prefixal e sufixal, eu preciso de prefixo e sufixo. Eu tenho prefixo e sufixo nessa palavra? Nesse radical? Não. Não tenho. O que me falta aí? Falta prefixo. Falta o prefixo. Eu tenho como colocar um prefixo aí? Eu consigo falar, por exemplo, irrealmente. Eu consigo falar desrealmente. Eu consigo fazer isso?
Eu consigo, com esse radical, colocar prefixo e sufixo? Consegue. Não tem como. Esse radical, o real, ele só vai ser sufixo ou só vai ter sufixo ou só vai ter prefixo. Ele não pode ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, vamos apagar aqui. Outro exemplo, por favor. Mas, gente, tá valendo. Isso é super bom pra gente exercitar o conteúdo, tá? Outro exemplo, por favor. Sandra, mas e o... Hã? Mas o exemplo que tu deu de irrealmente, o I faz parte do radical? A gente não fala irrealmente, é irreal. A gente não transforma ele em advérbio quando a gente tem um prefixo na frente, tá? A gente fala irreal ou realmente. Oi, fala, sobrinho. O seu banheiro. Pode, claro. Me digam. De nada. Um exemplo, por favor, de derivação prefixal e sufixal. Infelizmente. Infelizmente. Muito bem. A minha palavra, infelizmente, vem da palavra feliz. Então, infelizmente, é derivado de feliz. E aí, a gente pode perceber, tirando o prefixo e o sufixo, que não muda a palavra, né? O radical, ele é feliz. Vamos voltar aqui, pelo amor de Deus. Aí. Então, o meu in, ele é prefixo. O feliz, ele é o meu radical. Opa, eu falei errado. Ele é o meu radical. É uma palavra com sentido. E o meu mente, ele é o meu sufixo. Tá certo? Os guris que não conseguiram me explicar o que era uma derivação prefixal e sufixal. Natan, Enzo, Bernardo. Entenderam agora? Entenderam, gente? Agora entendi. Tá. Ô, Mikael, vamos ligar a câmera aí, querido? Sim. Tá ótimo. Gente, não é porque eu tô aqui nos slides que eu não tô vendo vocês que vocês vão ficar com as câmeras desligadas. Depois eu vejo toda a minha aula e eu confiro que ficou o tempo inteiro com a câmera desligada. Não adianta. Tem gente que vem todas as aulas e todas as aulas mantém as câmeras desligadas. É com vocês sabem disso, né? Eu já cansei de avisar que não tem como dar presença com as câmeras desligadas. Interjeição. O que é uma interjeição? Vamos ver quem não falou ainda. Luísa, o que é uma interjeição, Luísa? Olha a cara de susto. Poxa, não faz pergunta difícil, não. Não sabe o que é uma interjeição? Não.
Mari. Não, Mari. Matias. É a palavra que serve para mostrar a emoção do personagem. Isso mesmo. Interjeições são palavras que servem para demonstrar emoção. Então, são palavras que servem para demonstrar emoções. E eu escrevi e não aparece nada. Agora deu. São palavras que servem para demonstrar emoções. Um exemplo. Pode ser tu, Matias. Socorro, muito bem. Socorro. Pode ser sentido de medo. Muito bem. Uma coisa que não aparece no livro de vocês... Hã? O que foi? Imitação de som. Imitação de sons não são interjeições. Imitação de som, será que é considerado? Não, imitação de som é outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco, não é interjeição. Interjeição serve para demonstrar emoções. Não é som, tá? Na interjeição é bom a gente saber que não precisa necessariamente ser só palavras, pode ser uma oração, como por exemplo, alguém contou alguma coisa para vocês muito assustadora. Aí vocês vão dizer, minha nossa senhora. Ou também, oh meu Deus. Tá? Então, essas frases, elas indicam o quê? Sentido de surpresa, pode ser. Tá? Então, pode ser uma construção, minha Nossa Senhora, ou oh meu Deus. Tá? Vou ter que pagar, mas eu vou ter constante. Oh meu Deus. Então, indica surpresa. O que a gente tem que perceber também? Que essas palavras que são uma interjeição ou orações que são interjeições, nós colocamos ponto de exclamação. Tá bem? Já botei pro próximo slide, mas não Jesus vai. Cristo. Oi. Fala. Socorro não podia ser um sentido de apelo? Como? O socorro não podia ser um sentido de apelo? Pode ser socorro no sentido de apelo, claro. Deixa eu colocar aqui. Sentido de medo ou pedindo socorro, né? Apelo, pode. Não sei quem foi que falou, mas muito obrigada. O grande Nicolas. Ah, o Nicolas. O Nicolas ficou mudando a voz, eu nunca sei quando é o Nicolas. Bom, depois nós vimos esse conteúdo, eu acho que é do 3º volume, que é composição por justaposição. Ou seja, tem palavras que são compostas por mais de uma palavra. O que isso quer dizer? Na minha palavra primitiva, eu tenho palavras que vão construir uma única, entendeu? Então, vou escrever aqui. Há palavras que são derivadas de duas ou
mais palavras. Por exemplo, justaposição, né? Eu tenho a palavra guarda-chuva. A palavra guarda-chuva é derivada da palavra, ou das palavras, né? É derivada das palavras guardar mais chuva. Meu Deus, tudo errado aqui. Tá bom, gente? E por que ela é tida como justaposição? Alguém pode me explicar por que ela é justaposição? Hein? Por que é justaposição? Eu vou escolher alguém aqui para me dizer. Porque quando eles estão juntos não muda a escrita. Isso, foi o Mikael que falou? Foi o Natan. Foi o Natan. Ai, que o Mikael tava falando, tá tudo travando aqui para mim. Isso aí, Natan. Então, por que ela é de justaposição? Porque quando juntamos as palavras primitivas, nós não temos perca de letras. Perca é ótimo, perda. Perda de letras. Então, quando eu junto guarda e mais chuva, eu tenho guarda-chuva, né? O guarda, ele é um substantivo que vem do verbo guardar. Mas quando eu passo para substantivo, não perde nada. Eu vou deixar guarda aqui, que é mais fácil. Guarda, de guardar, é um substantivo guarda, mas o substantivo chuva fica um outro substantivo, que é guarda-chuva. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Tá. Sim. Tá bom. Depois eu tenho composição por aglutinação. O que é isso? São palavras derivadas de duas ou mais palavras primitivas. Tá bom? Só que na aglutinação eu tenho perda de letras, né? Então, eu tenho a palavra aguardente. Então, uma outra. Aguardente, deixa eu pensar em uma outra. Ou vocês me dão uma outra? Aguardente, não. Vamos ver. Peralta. Peralta é uma palavra derivada de perna mais alta. Quando eu faço a união dessas duas palavras,
Bernardo. O que acontece aqui? Eu perco a letra A. Porque eu tenho a letra A de perna e eu tenho a letra A de alta. Então, fica só um A aqui. Esse A, ele não é repetido. Então, eu tenho aqui perda de letra. Não. A palavra derivada perde letra. Ou perde a letra A. Lá no livro de vocês, que eu fiz um exercício com vocês, tem um monte de palavras de aglutinação. Como, por exemplo, lobisomem, que vem da palavra lobo mais homem, né? Tem várias palavras lá bem bacanas para vocês verem. Tá bom? Entenderam essa parte aqui, gente? Sim ou não? Sim. Yes. Redução. Micael, o que é uma palavra que sofre redução? Micael, o que é uma palavra que sofre redução? Oxidação. Oi? Oxidação. Oxidação? Reação de um. Eu não tô compreendendo, Micael. Não sei. O que é uma palavra por redução, gente? Gabi, o que é uma palavra por redução? É uma palavra que foi formada. Gabi? Nossa. Só um pouquinho, vamos ver se a Gabi me responde. Gabriela, o que é uma palavra por redução? Fala, Natan, o que tu acha que é uma palavra por redução? É uma palavra que foi feita através da abreviação da outra. Isso, a palavra derivada é abreviada da palavra primitiva. Vamos esperar carregar aí. Pronto. Me dá um exemplo, Natan. Fone que vem de telefone. Fone. Fone não. Fone vem de telefone. Muito bem. Isso aí. Essa é a mais fácil, né? E o hibridismo, gente? O que é hibridismo? Vamos ver quem é que eu vou escolher para me dizer. O Cauã Fernandes. O que é hibridismo, Cauã Fernandes? Eu não sei, professora. Quem é que sabe, gente? O outro Cauã tá na live? O Cauã Garcia? Forma palavra. Vai, Jojo. O Garcia não. Vai, Jojo. Forma palavra.
Eu acho que é com base em outras línguas, né? Eu só não entendi a última coisinha que tu falou porque ficou baixinho o teu áudio. Forma palavras com base em outras línguas. Com base em outras línguas, eu diria que seria o estrangeirismo, tá? O hibridismo, o que acontece? Eu tenho palavras derivadas de duas línguas, tá? Eu disse que eu não ia cobrar isso aqui de vocês e eu realmente não vou. Por quê? Porque a maioria das palavras, elas são, que entram nessa classificação, elas são gregas e latino, e do latim. Então, fica difícil para vocês entenderem, né? Vocês perceberem o que é latim e grego. Eu vou procurar aqui no livro de vocês, que tem uma tabela. Peraí. Tem uma tabela aqui no livro de vocês disso. Peraí. Aqui, ó. Na página 27, ó. Eu não sei se vocês estão enxergando, porque eu não tô vendo vocês. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Ó, na página 27 do livro de vocês, tem palavras. Eu fiz isso no último vídeo, eu fiz esse exercício aqui com vocês. Então, metamorfose, tem aqui, vamos usar a metamorfose como exemplo, tá? Então, eu tenho metamorfose. Metamorfose vem de meta. Professora, tem 2 áudios. Não sei se é assim, né? Tem 2 áudios. Não, não é, querido. Deixa eu tirar aqui. Muito obrigada. Mas está complicado. Então vem morfose, né? Só que meta. Eu escrevi aqui, né? Meta vem do grego e morfose vem do latim. Meu Deus, travou. Vem do latim. O que acontece, gente? São duas línguas que a gente não tem o mínimo contato, a não ser que tu seja um cientista, né? Que na ciência a gente fala bastante sobre... A gente utiliza bastante vocábulos que são gregos ou do latim, né? Só que o latim, por exemplo, ela é uma língua morta. O que isso quer dizer? É uma língua que não existe mais. Foi uma língua que existiu há muito tempo atrás. Ela originou outras línguas como o português, o italiano, o espanhol, né? O francês. Então, é uma língua que não existe mais e que outras ganharam espaço no lugar dela. Então, ninguém mais fala latim, né? A gente aprende latim na faculdade, quando a gente faz curso de letras. Mas ninguém mais fala latim. Então, o que eu quero que vocês percebam é que existe esse tipo de formação de palavras. No entanto, a gente não usa muito, tá? Eu não vou cobrar de vocês que vocês me digam que a metamorfose vem do grego e do latim. Por quê? Porque vocês não vão saber o que é grego, o que é latim, porque são palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, tá? A gente não sabe, a gente não tem contato com essas nomenclaturas.
Então, o que vai ser cobrado de vocês? Que vocês saibam que hibridismo é o tipo de fenômeno que acontece quando a gente une duas palavras, né? E que essas duas palavras são de línguas diferentes. Agora, eu não vou pedir para vocês me dizerem o que é grego e o que é latim, tá bem? Lá no slide de vocês, eu coloquei uma palavra que vem do português, que agora eu não lembro o que foi que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não vou conseguir lembrar. Metaficção, por exemplo. Meta vem do grego, ficção vem do português. Aí pode ser. Mas eu não me lembro qual foi a palavra que eu usei lá no vídeo para vocês. Mas existe, tá? A união de palavras de origem gregas e português. Até porque o grego ainda é falado, ainda é movimentado, ainda é dito pelos falantes da Grécia, tá? Bom, onomatopeias. Alguém tinha me falado lá, não me lembro, não sei quem foi, porque eu não consigo ver vocês, mas que a interjeição, ela indicava som, né? Só que quem indica som é a onomatopeia. Então, onomatopeia são palavras que indicam sons, tá? Então, é muito fácil da gente se perder com onomatopeia e interjeição, tá? A interjeição, ela vai ser a transcrição das emoções, enquanto a onomatopeia é a transcrição dos sons. Aí a gente pode ter o tic-tac, que indica o barulho do relógio. E vários outros, tá? Estão me acompanhando, gente? Estão tão quietinhos? Sim? Vocês estão me escutando, gente? Estamos acompanhando. Eu estou acompanhando. Às vezes pode... Estamos escutando também. Tá bom. Eu estou escutando. Sim. Dá pra escutar, dá pra escutar. Tá bom. Então, por último, nós temos o estrangeirismo. O que é isso? São palavras que utilizamos de línguas estrangeiras. Aí sim, Jojo, era isso que a gente estava falando aquela hora, tá? De línguas estrangeiras. Um exemplo disso que eu gosto muito de falar, e eu falei lá no slide, inclusive, na aula que eu gravei para vocês, que eu gosto muito de falar dessa palavra, é a palavra deletar, né? E deletar é derivada da palavra inglesa delete, né? Com a utilização do teclado em inglês, né, em língua inglesa, nós acabamos absorvendo essa palavra e nós transformamos ela em portuguesa. Então, a gente tem já um verbo que é deletar. Muitas pessoas falam, aportuguesamos essa palavra, tá? Então, o estrangeirismo é isso. E com as redes sociais aí, né, gente, bombando, a gente tem muito desses estrangeirismos, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Só uma pergunta, shopping também. Shopping contaria como estrangeirismo? Sim, contaria como estrangeirismo. Só que o shopping, além de tudo, Sejanes, ele ainda troca de sentido.
Porque para nós aqui no Brasil, o shopping é um espaço, né? É um lugar com várias lojas, praça de alimentação e tal. Só que para a língua inglesa, shopping é comprar. Entendesse? E na língua inglesa, o espaço que tem as lojas e a praça de alimentação, eles chamam de mall. É M-A-L-L. Então, a gente pegou uma palavra da língua inglesa, a gente transformou ela em língua portuguesa, só que igual ela ainda mudou ainda a função. Entendeu? Sim, legal. De nada. Gente, eu vou interromper então aqui a gravação. Depois